E aí, hoje a gente vai desvendar uma daquelas conexões que parecem impossíveis. Como é que tartarugas que lutam em esgotos têm a ver com o esplendor da Itália renascentista? Bem, a resposta é muito mais criativa do que parece. Para começar essa história, nossa jornada vai para um lugar bem inesperado, sabe? Onde a cultura pop dos anos 80 e o auge da criatividade humana se encontram. De um lado, ninjas mutantes. Do outro, mestres da arte clássica. A ligação entre eles vai ser uma surpresa. Olha só isso! De um lado, a gente tem heróis de ação que vivem à base de pizza. Do outro, um gênio, um visionário cujas ideias literalmente moldaram o futuro. O que eles poderiam ter em comum? O contraste é gritante, mas a conexão, ela é real e muito inteligente. E aqui fica a grande pergunta. O que heróis da cultura pop lá dos anos 80 têm a ver com um movimento que revolucionou o mundo há mais de 600 anos? A resposta é mais simples e, ao mesmo tempo, mais genial do que se pode imaginar. E a chave está bem aqui. Os nomes das tartarugas não foram escolhidos por acaso. Cada um deles é uma homenagem direta a um gigante, um titã do renascimento italiano. Isso deu um prestígio e uma personalidade única para cada personagem. Agora, vamos mergulhar e conhecer os verdadeiros mestres por trás desses nomes. Estamos falando de artistas cujas obras definiram uma era de ouro da criatividade humana, os titãs do Renascimento. Começando pelo líder da turma, o Leonardo. Ele foi nomeado em homenagem a ninguém menos que Leonardo da Vinci. Ele era a definição do homem renascentista. Não só o pintor daquela enigmática Mona Lisa, mas também um cientista e inventor que estava muito, mas muito à frente do seu tempo. Aí vem o Donatello, que leva o nome do mestre escultor. Ele tinha uma habilidade incrível de dar vida à pedra e ao bronze. Ele criava obras que não só mostravam uma anatomia perfeita, mas que pareciam carregar emoções de verdade. O Rafael da equipe é uma homenagem a Rafael Sanzio, um mestre da pintura e da arquitetura. Suas obras, como o famoso afresco A Escola de Atenas, são celebradas pela harmonia, pela beleza, pela clareza. É de tirar o fôlego. E claro, para fechar o quarteto, Michelangelo Buonarroti, um artista de um talento, monumental, famoso tanto pela escultura de Davi quanto pelo teto da Capela Sistina. Ele é, sem dúvida, um dos maiores criadores de toda a história. Mas esses 4 gênios não surgiram do nada, né? Eles foram produto de uma época de transformações profundas. Um período que permitiu que a criatividade humana simplesmente florescesse como nunca antes. O próprio nome Renascimento já diz tudo. Significa renascer. Foi um movimento cultural que surgiu na Itália e se espalhou por toda a Europa. Ele resgatou o conhecimento da Antiguidade Clássica e abriu o caminho para a Idade Moderna. Esse movimento todo se sustentava em pilares muito poderosos. O humanismo, por exemplo, colocou o ser humano no centro do universo. O racionalismo valorizou a lógica e a razão, e juntos eles impulsionaram a ciência, a observação da natureza e uma busca incansável por realismo e perfeição nas artes. E essa revolução no pensamento foi gigantesca. A ciência renascentista ousou desafiar dogmas que eram considerados sagrados, como a ideia de que a Terra era o centro de tudo. A mudança do geocentrismo para o heliocentrismo, por exemplo, não alterou só mapas astrais. Ela redefiniu o lugar da humanidade no cosmos para sempre. Mas assim como a ciência daquela época revelou um universo mais complexo, a história da arte renascentista também tem camadas que a gente não costuma ver. A narrativa é quase sempre contada através desses grandes nomes, todos homens. Só que essa história está incompleta. O ponto aqui é que a história não para por aí. Precisamos olhar para além dos holofotes para descobrir as figuras talentosíssimas que foram deixadas nas sombras da história oficial. E aqui está uma verdade poderosa, que muitas vezes é esquecida. As mulheres no Renascimento não eram apenas as musas, as modelos nas pinturas. Elas também empunhavam os pincéis e os cinzéis, contribuindo ativamente para o florescimento artístico da época. Dá uma olhada neste autorretrato da Sofonisba Anguissola. Ao se representar com os pincéis na mão ali, diante do cavalete, ela não estava só pintando a si mesma. Ela estava fazendo uma declaração audaciosa, afirmando seu lugar como artista profissional num mundo que era dominado por homens. Artistas como a Sofonisba Anguissola e a Lavínia Fontana foram reconhecidas em sua época, mas a história nem sempre foi justa com o legado delas. Elas enfrentaram barreiras imensas, mas ainda assim produziram arte de uma qualidade excepcional. Resgatar essas histórias não é só corrigir o passado, é enriquecer nossa compreensão do presente. E então,
a gente chega ao legado. Por que esse movimento que começou há tantos séculos continua ressoando tão forte hoje em dia? Qual é a importância duradoura de tudo isso? A resposta está nos valores fundamentais. A crença na razão, na ciência e no potencial ilimitado do ser humano não foi só uma ideia passageira. Ela se tornou a base sobre a qual a nossa sociedade moderna foi construída. E assim, a nossa jornada, que começou com 4 tartarugas, nos leva à essência de um movimento que celebrou o que há de melhor em nós. O Renascimento nos deu uma nova maneira de ver o mundo e a nós mesmos. Ele nos ensinou a olhar para a humanidade. E a questão que fica é: para onde a nossa criatividade vai nos levar agora?